grandes desafios da educação do século XXI é formar pessoas para um viver democrático, justo, solidário, ético e estético. Isso representa uma formação incorporada pelo respeito à vida, à natureza, às pessoas com suas diferenças de cor, raça, cultura, gênero e como sujeitos de direitos humanos. Mas isso só é possível quando assumimos esses valores em nossas práticas cotidianas. É importante desenvolver esse projeto formativo na Escola Ribeirinha, porque é uma grande oportunidade de ouvir as vozes de um povo que muito tempo, a gente percebe assim, esquecido, deixado para depois. É uma realidade mais carente mesmo, digo assim, devido assim, um pouco do esquecimento que a gente percebe, iniciando aqui, por exemplo, o próprio currículo, a proposta curricular da Escola Ribeirinha, que muitas vezes é confundido até com um currículo da área urbana. Então, a Escola Ribeirinha, ela tem uma realidade própria. Ela tem as suas especificidades. Podemos iniciar até assim, falando da própria água, do rio, da subida, da descida da água, que já traz para a gente, já se impõe dizendo quem que determina aquele contexto. Aquela área ali de águas, de florestas, de árvores. E então esse olhar mais mesmo voltado para a Escola Ribeirinha, então é importante, é algo assim ainda muito muito esquecido, eu posso dizer até isso, porque eu até não conheço assim alguma escola, com exceção da anterior que nós já estivemos, na Escola Ribeirinha. E conseguimos fazer um trabalho com um projeto, Então, com exceção dessa escola, eu não conheço outra. Então, eu vejo a importância disso, de estar presente também numa escola ribeirinha, porque é uma realidade diferente das outras, de uma área urbana, por exemplo. Ouvir que é uma escola, por exemplo, do campo, ouvir, por exemplo, uma escola que está onde? É uma escola dos rios, é uma escola também que traz agora, a escola de Anceli, é uma escola de tempo integral. Então, é algo que você começa assim do contexto maior, mas se você for pelos pormenores, você vai perceber que é muito mais específico. Então, é uma escola em que os professores passam o dia inteiro na escola, com a mesma turma, Então, é importante ouvir essas vozes, construir uma matriz problematizadora daquela realidade, partindo daquela realidade, ouvindo os alunos, o olhar, trazendo o olhar dos alunos, trazendo o olhar dos professores e de cada professor. Porque os professores também, eles não são professores que vivem na comunidade. Eles são professores que moram numa área urbana e que saem carregados de todo um contexto de uma área urbana e vão para um outro espaço diferente do seu, que é um outro bem diferente. Daí a gente percebe toda uma complexidade, e a oportunidade de trazer a transdisciplinaridade também, nesse diálogo coletivo, colaborativo, em que cada um tem a sua importância e juntos, como diz Morin, um tecido junto. Então essa complexidade, ela traz essa riqueza. Também é possível quando rompemos com os modelos coloniais, eurocêntricos, disciplinar e fragmentário ou separador, secularmente impostos a nós pela escola enquanto lugar de transmissão desses valores.
onde os modos de ação e de pensamento se deram e ainda se dão por meio de violências físicas, simbólicas, culturais e também por práticas autoritárias, racistas e machistas, cujos registros encontram-se em nossos corpos e em nossas identidades plurais. Promover uma educação anticolonial, antifascista e feminista implica a promoção de uma pedagogia decolonial, cujos centros de interesse são os sujeitos subalternizados, desautorizados a pensar a partir de si, de suas culturas, seus saberes e suas práticas. Eu gosto muito de estar com os professores, né? E nesse estar com o professor, nas nossas conversas, eles mostram e nos apresentam algumas frustrações, né, impostas pelo próprio currículo, né? E quando começamos a trabalhar a pedagogia de projetos na sala de aula, né, a gente percebe neles um interesse muito grande e também um desafio. É comum isso, o que acontece, né? E a partir das nossas experiências, né, vividas, refletidas e argumentadas com todos que estão participando, né, desses movimentos, a gente observa assim que após praticarem, fazerem, né, eles ficam muito satisfeitos, né? E assim os relatos que nos trazem sobre, por exemplo, a colaboração, né? A pedagogia de projeto promove uma ação colaborativa entre escola, entre família, entre comunidade. Então, um assunto que me chama muita atenção é isso, né? A colaboração, né? Por quê? Porque surge do quê? Surge da necessidade do aluno em querer saber algo, né? Então, é muito interessante quando o aluno gosta de falar sobre, por exemplo, super-heróis, né? Dando um exemplo de super-heróis, né? Então, ele gosta de falar super-heróis. Por que não trabalhar os super-heróis na sala de aula? Não é porque a professora é grande e não vai trabalhar, então ela vai trazer os super-heróis. E trabalhando os super-heróis, vai se trabalhar também outra coisa importantíssima no projeto pedagógico ou pedagogia de projeto, a interdisciplinaridade, né? Então, a gente começa a fazer essas ligações. O trabalho da pedagogia de projetos é um trabalho intencional, que vem a partir do aluno, ele torna-se colaborativo, onde toda a sala de aula participa, a comunidade, os pais também que estão ali na escola vivenciando a gestão escolar, né? E também para o professor ele vai descobrir ou se fazer trabalhar a interdisciplinaridade, porque pouco se faz isso na escola, né? Então eles muitas vezes, então o que acontece com tudo isso? A pedagogia de projeto rompe com a educação tradicional, que é outra coisa interessante que nós temos que trabalhar isso nos professores, né? Esse rompimento, porque ele sai das caixinhas, hoje é língua portuguesa, hoje é matemática, hoje é história, não. Hoje nós estamos falando sobre super-heróis e nos super-heróis eu vejo a língua portuguesa, eu faço letramento, eu faço alfabetização, eu vou trabalhar a arte, eu vou trabalhar outras ciências, eu vou trabalhar a matemática. Então, assim, a pedagogia de projeto promove tudo isso e tudo isso faz com que a sala de aula torne-se o centro de tudo. E também, não só a sala de aula, outros espaços também, como a gente viu em outros projetos das outras escolas que eu participei, que iam visitar museus, iam visitar teatros, iam visitar a própria comunidade, né? E então, começa a ver essas interações. E outras coisas importantes que acontecem é quando os professores convidam os pais para trabalharem com seus alunos na sala de aula, que é outro aspecto que faz a pedagogia de projetos. Então, isso é muito, muito interessante, né? A pedagogia de projeto, para mim, ela faz com que a gente tenha um novo olhar da criança, faz a gente respeitar a criança, né? Na sua cultura, no seu cotidiano, né? Nos seus valores. Eu acredito que sim, é preciso pensar de duas formas. Primeiro, pensar num projeto maior, que é englobar, né, os sujeitos da educação de jovens e adultos em todos os horários possíveis, né, não só no turno noturno,
mas também no turno, né, matutino e vespertino. A lei ampara, né, a educação de jovens e adultos nesse sentido, exatamente pela especificidade deste público. Então, é um público basicamente trabalhador e é um público, né, esse trabalhador pode estar trabalhando em horários diferenciados, né, como, por exemplo, horário da noite, as pessoas que, né, que são policiais, as pessoas que estão na luta, em todos os seus trabalhos, por exemplo, no contraturno, digamos assim, né, que é o turno noturno, as pessoas que trabalham em hospitais, as pessoas que trabalham em padarias, as pessoas que trabalham, né, em instituições públicas que vão exigir esse trabalho da noite, as pessoas que trabalham no nosso processo, né, na indústria, as pessoas que precisam, especificamente aqui na nossa região, as pessoas que trabalham no Polo Industrial de Manaus, que precisam, né, estar estudando em horário, né, diferenciado da sua jornada de trabalho, que seria ou manhã ou tarde. Então, quando nós pensamos no projeto maior de formação para a educação de jovens e adultos, é preciso pensar em políticas públicas efetivas para atender a legislação, né, que está aí, a LDB, no seu artigo 37, né, apontando a necessidade de garantir o direito, né, de escolarização para os sujeitos jovens, adultos e idosos. No campo da aprendizagem, é possível sim nós trabalharmos com um projeto pedagógico, porque o projeto pedagógico hoje é uma ferramenta muito importante dentro da sala de aula, né, porque essa ferramenta pedagógica possibilita pensar a especificidade desse sujeito e sair um pouco da articulação do trabalho com o currículo oficial, né? É preciso pensar num currículo em que esteja voltado para este público, né? Um currículo em que este público possa se sentir pertencente, onde ele possa se enxergar neste currículo, onde ele possa pensar que ele é um sujeito, né, que pode estar transformando sua história. Ao entender sua história, ele pode transformar sua história, né? E ao perceber essa possibilidade de transformação, ele age de forma individual e coletiva, né? E aí, lembrando dos processos de autonomia tão sinalizados por Paulo Freire, hoje é mais do que necessário que nós professores e nós formadores, nós pesquisadores, estejamos com este olhar, né? Um olhar em que este sujeito deve ser cada vez mais respeitado e valorizado. Infelizmente, nós estamos aí no desmonte da política educacional, né? da educação de jovens e adultos, a partir do governo atual. Então, esse desmonte nos dá uma incerteza, digamos assim, muito maior, né, do que podemos imaginar. Porque com a extinção da SECADI, né, a Secretaria dos Direitos Humanos, logo no início, né, deste governo, né, em janeiro de 2019, nós perdemos muitas possibilidades de estar ao lado, né, desta modalidade de ensino de forma mais consistente, né, de forma mais articulada, teórico e metodologicamente. Tá? Então, com esse desmonte, nós temos ainda que procurar fortalecer a luta dentro da sala de aula, que tem a ver muito com o projeto né, pedagógico, que é o projeto voltado para o ensino e aprendizagem, e no campo maior, a luta para que as políticas públicas sejam efetivadas. Acho que naquele primeiro momento, quando a gente começou, cada um estava muito preocupado em resolver essas situações de sala de aula. E aí eles foram percebendo que as situações de sala de aula, entre eles, eram comuns. Então, quando eles estavam conversando, eles diziam assim, mas isso é 7ª B, né?
Ah, e juntava com a quinta. Então, eles vão vendo assim, opa, esse problema não é da minha disciplina, era uma característica da turma. E eles vão ficando mais contentes, felizes, no sentido de perceber, opa, então talvez a minha disciplina, se eu trabalhar... E aí está muito claramente, quando você faz essa pergunta, quando tinha uma professora de geografia e uma professora de história, que elas falaram assim, nossa, mas isso aqui casa muito legal com o inglês. Então, a gente pensou nesse projeto que a gente chegou ao Teatro Amazonas, que envolvia geografia, história, língua inglesa, e como aquilo conseguiu mobilizar a escola e os professores que estavam envolvidos no projeto das Office. Então, assim, imagina, de repente, eles se perceberem, peraí, a gente está aqui trabalhando 10, 15, 20 anos e a gente nunca teve essa percepção de que a gente poderia construir algo de maneira tão coletiva, porque talvez seja isso, das disciplinas, elas às vezes assim, tão independentes, mas elas têm interligação, elas têm interrelação. Essa independência, mas ao mesmo tempo que dialoga. Porque quando eu penso geografia, eu penso tudo que está dentro do planeta. Quando eu penso história, tudo tem história. Então, tudo tem linguagem. E aí, eles foram fazendo esse elo entre eles. Então, quando a gente começa a pensar o processo de projetos, a primeira pergunta que eu faço quando a gente inicia, quando eu penso em projeto, o que vem na sua cabeça? Então, o projeto ele nasce do nosso projeto de vida, nosso projeto de profissional, nosso projeto espiritual, o projeto que a gente tem pensando nesse espaço que nós vivemos. Então, qual é o projeto que eu tenho para essa escola? É um projeto que é só o meu tempo que eu fico aqui, mas é um projeto coletivo, de construção coletiva. A partir dessa visão decolonial, o projeto Oficinas de Formação em Serviço, as Office, vem protagonizando junto às escolas processos de diálogos, escuta sensível, construção coletiva de dados sobre as escolas, com seus territórios, suas existências, seus saberes e práticas, seus sentimentos e enraizamento ecológico e cultural. Construir projetos pedagógicos, com e na escola, implica considerar a vida em sua inteireza, bem como num caráter libertador e emancipatório da educação. O desenvolvimento de projetos, de qualquer âmbito, na educação escolar indígena, ele vem contribuir com o princípio da educação diferenciada que tanto é colocado em pauta pelos povos indígenas. Essa educação diferenciada perpassa pela interculturalidade, pelo bilinguismo e também pelo princípio comunitário, porque tudo é decidido de forma coletiva. Então, quando se tem um projeto pedagógico, hoje se fala muito na escola indígena, gestão de projetos pela pedagogia de projetos, que vem exatamente pelo processo coletivo decidir qual é o princípio daquela escola indígena para aquele povo, o que eles querem fortalecer no seu processo de educação escolar. Então, eles vão perpetuar hoje, principalmente, a construção de um currículo, que é essa construção diferenciada, que é essa interculturalidade, que vem fortalecer a identidade indígena, a formação do ser indígena, que possa ser valorizada em qualquer ambiente em que ele venha a estar no decorrer da sua vida. Esse é o princípio maior, é o fortalecimento da identidade do ser indígena, o fortalecimento da língua, da cultura, da felicidade de se constituir como indígena em qualquer ambiente social. Começa lá na comunidade, na aldeia, na escola, mas eles preveem uma visão para o contato universal. Eles sempre preparam a criança para que o dia que ela possa sair daquele ambiente, ele possa se sentir feliz como indígena em qualquer lugar. Então, a pedagogia de projetos vem fortalecer o princípio da interculturalidade, que perpassa pelo fortalecimento da identidade do pertencimento étnico de qualquer povo indígena. É isso que eles querem, é isso que eles desejam. O caminho trilhado pelas Office para a construção de projetos coloca a escola como centro de processo formativo, empodera seus sujeitos e, de forma democrática, garante sua autonomia na resolução de seus problemas, de suas demandas e necessidades formativas.
o mundo das crianças é esse mundo fluido, somos nós que costumamos assim trabalhar em caixinhas, né, de forma enquadrada, e os projetos eles trazem todas as temáticas possíveis, né, e assim para serem trabalhadas com as crianças. E é muito interessante porque, ao invés de trabalhar, por exemplo, apenas datações históricas, datas comemorativas, projetos que têm início, meio e fim, se encerram numa apresentação, talvez, de uma determinada data comemorativa, mas assim pensar projetos que envolvam todas essas microcoletividades, que são as turmas de educação infantil, né? Numa grande comunidade educativa, envolvendo inclusive os pais ou responsáveis, as professoras, os profissionais que trabalham na escola, né? Numa grande frente assim que tenha a possibilidade de diferentes recortes, mas que estabeleça, por exemplo, os campos de experiências da educação infantil, em profusão e não propriamente um campo. Eu vou trabalhar esse campo como se ele unicamente fosse possível, né, na cabeça de uma criança pequena, por exemplo, de 4 e 5 anos, as crianças que estão no período da pré-escola. Então, eu penso assim que o trabalho com projetos na educação infantil é uma frente que precisa ser melhor desenvolvida na formação dos professores e das professoras da educação infantil. O público é mais feminino e essa sistemática, esse trabalho, né, que o curso, né, de especialização pós-lato sensu pode promover, vai contribuir muito na formação dessas crianças e das próprias professoras, claro, que são as estudantes. As turmas na instituição escola são organizadas na educação infantil a partir da idade. Então, os projetos eles são interessantes porque pode proporcionar espaço-tempo para que as crianças estejam todas, né, como uma grande comunidade, né, educativa, e elas fazendo as trocas e socialização, né, crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos, com, obviamente, uma atividade direcionada, sistematizada e bem pensada para tal, de forma que haja assim, um pouco dessa quebra, né, que eu vejo que seja necessária para as crianças estarem juntas com diferentes experiências, né, e em diferentes faixas etárias. A criança ela é protagonista pela própria sua posição no mundo de investigadora, de querer saber, de querer ir em busca. E inclusive, toda a legislação educacional brasileira para, né, a questão da etapa da educação infantil preconiza, né, hoje, a questão do protagonismo por parte da criança, ou seja, ela vai desenvolver, apenas precisa ter, né, um fio condutor estabelecido metodologicamente, mas de forma suave, não muito fechada, por parte da equipe de professoras e profissionais da escola. E essa autonomia, assim, não tão vinculada às atividades propriamente no papel, diretamente no papel, mas atividades múltiplas, envolvendo múltiplas linguagens, formas de se posicionar no mundo, de se mostrar, vai trazendo esse processo de conquista da autonomia cada vez mais necessária, né, para todos os sujeitos, já que a criança é cidadã do presente, ela não é cidadã do futuro, ela é do agora, um sujeito de direitos que vai desenvolvendo autonomia frente, né, à proposta que a escola pode estabelecer. A trilha construída por meio do desenvolvimento de projetos formativos, de aprendizagens e de gestão, expressa a estética multicultural das escolas, com suas cores, rios, ruas, saberes, sabores, desejos, sonhos e intencionalidades pedagógicas que representam suas lutas cotidianas em torno de um mundo melhor, mais acolhedor, responsável com a vida e com um viver mais justo, inclusivo e transformador, sob o ponto de vista da igualdade étnico-racial e de gênero,
da emancipação dos sujeitos, da garantia dos direitos humanos e do processo de ensino e de aprendizagem. O diretor e o pedagogo, eles têm um papel assim importantíssimo nesse movimento, né, ali com os professores, porque é a partir dessa escuta ali, né, das problemáticas, né, dos interesses e dos desejos da equipe de professores é que eles vão pensar o projeto de gestão deles, né, porque esse projeto de gestão ele precisa estar articulado, né, com essas questões trazidas pelos professores, né. Então, assim, é de suma importância esse movimento deles ali dentro da escola, né? Então, e é um momento formativo para eles, né? Esse movimento que os formadores vão fazer dentro da escola com toda a equipe, certamente é um movimento que eles vão precisar fazer, né? Então, acho que é um momento privilegiado para eles também, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar desse momento para que eles possam conduzir esse processo futuramente também dentro da escola, né? Eu acho que a escola nunca esteve tão dentro de um problema quanto hoje, né? O desafio ele é muito maior, muito maior. Então, com certeza, esses projetos de formação, os projetos de aprendizagem, eles precisam realmente acontecer dentro da escola. E se a gestão não está envolvida, eles dificilmente vão acontecer na sua inteireza, né? Então, o papel deles, da gestão, é muito importante nesse processo. Até porque, se a gente pensa eles vão construir um projeto de gestão, e esse projeto de gestão, ele precisa estar pautado dentro de um processo, de uma máxima de um projeto democrático, participativo, colaborativo e inclusivo, né? Democrático porque ele vai ouvir os seus pares, né? Vai ouvir todos os problemas que existem dentro da escola, né? Inclusive porque todos precisam estar incluídos, né? Toda aquela diversidade que existe dentro da escola hoje, né, que a gente já sabe que existe, né? Que é outro desafio imenso para os professores que estão ali na ponta com os alunos, né? Então, esses projetos eles só vão realmente ter sentido se eles estiverem realmente dentro desses contextos aí, que hoje nos desafiam, né? Muito. Acho que a primeira coisa a gente vai percebendo, trabalha eu e Regina, né? E a gente vai vendo as percepções deles. Quando eles pensam, o que seria o projeto? Quando a gente pensa assim, projeto, quando a gente pergunta para eles, o que vem na sua mente quando vem projeto? Algo para resolver. Geralmente a escola está muito preocupada em querer resolver situações. E eu falo que o projeto está ligado à pesquisa, a pesquisa está ligada à ciência e à produção de ciência que eles fazem e às vezes nem se percebe nesse cotidiano da escola. Então, trabalhando com várias frentes e uma conversando com a outra, talvez esses professores vão se percebendo nas suas conexões, que a escola poderia conversar mais entre si, mas aquela correria, a questão daquela escola, muito acostumado cada um no seu tempo, no seu canto, na sua rotina, talvez perceba que essa interação entre eles seja algo fundamental, não só no desenvolvimento do projeto, mas no diálogo de conversar a escola, esse espaço escolar. Fazer projetos não é apenas uma forma de resolver um problema, mas é, fundamentalmente, uma estratégia de antecipar o futuro, transformando e intervindo no mundo, com o mundo, de forma coletiva, colaborativa e solidária.